Um bom dia a todos, nós estamos iniciando mais uma aula de EBD. É uma alegria muito grande estar retornando aqui em mais um domingo para poder compartilhar um pouco da Palavra do Senhor, compartilhar um pouco daquilo que nós temos estudado do livro Disciplinas Espirituais. Assim como foi no domingo passado, nós manteremos a mesma dinâmica. Vamos produzir aula num pequeno vídeo, você pode ir acompanhando, pode ir fazendo as suas anotações. Se você sentir o desejo, você pode parar o vídeo. Se tiver algum tópico que você achou interessante, você pode me mandar uma mensagem nas redes sociais, eu posso tentar me aprofundar mais, posso tentar ser mais claro naquilo que eu estava falando. Nós iniciaremos uma nova disciplina nesse domingo, a disciplina chamada o Serviço Cristão. Eu vou seguir também a mesma metodologia no sentido de ir acompanhando aqui o material, os tópicos que o autor apresenta no capítulo, e em algumas vezes não vou conseguir manter um contato visual, mas é por conta que eu estou buscando seguir os tópicos do livro. Como eu disse, a nossa disciplina desta semana será o Serviço Cristão, e já como eu costumeiramente eu tenho dito, é mais uma daquelas disciplinas que nós temos consciência da nossa responsabilidade quanto a ela, mas nós temos muita dificuldade em cumprir. Nós sabemos muito bem, todo aquele que for perguntado que começou uma caminhada cristã ou que está servindo ao Senhor e agora é um discípulo de Jesus Cristo, tem a plena consciência que ele deve servir ao seu próximo e servir a Deus. Mas ele tem uma extrema dificuldade, ele luta contra isso. Às vezes ele busca ser disciplinado, mas acaba tropeçando e acaba se tornando alguém que tem extrema dificuldade em guardar o serviço cristão. Então, um dos intuitos desse capítulo é nos dar dicas e fazer com que a gente desperte e se sinta estimulado para o serviço ao Senhor. O autor, logo do início, ele nos lembra que nós não fomos chamados para guardar as disciplinas espirituais em um mosteiro. O que ele quer dizer com isso, Rondinelli? Ele está querendo se referir que a nossa responsabilidade das disciplinas espirituais deve se dar num contexto de sociedade, de relacionamento com outras pessoas, até com pessoas que não conhecem o Evangelho e pessoas do nosso cotidiano. É possível que você encontre alguém que diga assim, nós só temos a capacidade de servir ao Senhor, de ter como guardar as disciplinas se nós estivermos trancafiados no mosteiro, quando nós estivermos excluídos ou estivermos exclusos da sociedade, não estivermos participando deste mundo que é mau, pecaminoso, aí sim nós teremos a capacidade de guardar as disciplinas espirituais. Não foram poucas as pessoas ao longo da história que pensaram assim. É até dessa perspectiva que surge um movimento chamado movimento do monastério, o movimento dos monges, onde essas pessoas sempre entendiam que só seria possível um dia ser santo e puro diante de Deus se elas estivessem isoladas da sociedade. Ainda hoje nós encontramos pessoas que seguem essas práticas, alguns que são monges, outras pessoas que são freiras, mas nós não fomos chamados para servir ao Senhor em um mosteiro. Todos nós teremos as nossas responsabilidades de pai, mãe, filho, de um emprego, ter que se relacionar com o patrão, muitas vezes que é complicado, e mesmo assim será nesse ambiente que nós fomos chamados para guardar as disciplinas espirituais do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma segunda advertência que o autor faz logo no início do capítulo é que este serviço será muitas vezes no anonimato. O nosso serviço, por mais que alguns pensem que só servem ao Senhor quando estiverem pregando na igreja ou estiverem fazendo um solo, um especial de louvor no domingo, o nosso serviço muitas vezes será no anonimato quando ninguém estiver olhando, só Deus estará lá vendo a nossa dedicação. Seria semelhante àquela pessoa que está servindo na limpeza da igreja, que vai recolher os copos quando acaba o culto, que vai para uma cozinha limpar os pratos, que chega mais cedo para abrir o portão, que auxilia os irmãos no estacionamento, que ao fim do culto guarda as cadeiras, que chega antes para a organização das cadeiras. Será muitas vezes esse tipo de serviço que o Senhor espera de nós. Quando não tiver mais ninguém para nos olhar, aí sim é que nós estaremos lá nos dedicando e servindo a Deus, e Deus vai estar nos reconhecendo. Eu tinha um professor no seminário que ele dizia assim: eu tenho a plena convicção que Deus reconhece mais o serviço daquela senhora que se dedica a criar os seus filhos na sua residência, quando o seu marido é alguém que
que não teme a Deus, que muitas vezes é alcoólico, que chega em casa brigando, quebrando as coisas, e mesmo assim aquela senhorinha permanece fiel ao Senhor, cria e educa os seus filhos no caminho de Deus e todo domingo está lá, buscando servir ao Senhor com fidelidade. Isso sim, ou esse tipo de serviço, certamente Deus leva mais em conta do que até o serviço dele de pregador, de mestre da palavra do Senhor. Então veja como Deus valoriza o serviço no anonimato. Deus ele está olhando para aqueles serviços que aos olhos humanos eles são menosprezados e são desvalorizados. Uma segunda questão, aliás, uma terceira questão que o autor nos coloca é que o serviço vai além da igreja. O nosso serviço cristão ultrapassa os limites ou os confinamentos da igreja. Nós estamos sendo chamados para viver no mundo, como eu coloquei antes. Nosso serviço não se dedica somente àquela hora que nós estamos na igreja, aos 30 minutos de culto, às programações, quando nós nos reunimos para adorar o Senhor. O seu serviço deve ultrapassar esses limites. Ele deve ser no seu cotidiano, quando você está na sua residência, quando você vai limpar uma louça, quando você tem que lavar os pratos, quando você tem que servir ao seu filho, à sua esposa, e semelhantemente a esposa servir ao marido, quando você tem que servir a um colega de trabalho. Aí sim, você também deve se dedicar na disciplina espiritual. Então veja, os 3 primeiros tópicos. Não serviremos em um monastério. Nosso serviço muitas vezes é no anonimato. O nosso serviço vai além da igreja. E um quarto tópico que ele coloca é que o nosso serviço deve lutar contra a carne. Por que ele comenta isso? Porque nós temos pecados no nosso interior que dificultarão a nossa disciplina do serviço cristão. Poderíamos listar outros, mas os 2 primeiros e os mais enfáticos, os mais explícitos na vida de cada um, são o orgulho e a preguiça. O orgulho porque nós gostamos da glória. Nós preferimos estar num local onde as pessoas nos aplaudem. Muitas vezes o servir ao Senhor produz certos obstáculos é produzido certos obstáculos por conta desse orgulho que, se nós pudéssemos servir, seria nas áreas onde as pessoas teriam um reconhecimento, as pessoas trariam louvor e uma glória para os nossos nomes. Mas nós devemos nos lembrar que o serviço cristão, ele exige uma humildade de nossa parte, tanto para nós nos reconhecermos como sendo pessoas que devem servir e ver os nossos irmãos como superiores, como reconhecer que nós não merecemos o louvor e a glória dos demais. Quando nós temos um coração humilde, aí sim nós teremos a capacidade de servir ao nosso próximo, semelhante a Jesus Cristo. Jesus Cristo foi alguém capaz de lavar os pés dos seus discípulos porque ele tinha um coração humilde, porque ele dependia de Deus. Assim será conosco. Nós só teremos essa capacidade do serviço quando tivermos um coração humilde. E veja como Jesus Cristo, ele demonstrou toda a sua humildade no serviço. Ele era Deus, ele acabou abrindo mão da sua posição, vem à terra como homem, como alguém que sofre por conta dos pecados de outras pessoas. Ele abre mão da sua glória para se tornar uma pessoa frágil, um ser humano semelhante a nós. E não somente isso. Além de se tornar ser humano, Jesus Cristo ainda decidiu servir aos seres humanos. Ele coloca-se numa posição inferior. Então veja a grandiosidade, a sublimidade do nosso Senhor e como Ele é humilde. Aí sim nós perceberemos a verdadeira grandeza da humildade. O segundo empecilho que eu também comentei é sobre a preguiça. Nós não gostamos de gastar as nossas forças e as nossas energias servindo ao próximo, nós preferimos sombra e água fresca. Quando nós sabemos que alguém vai precisar da nossa ajuda, nós gostamos de escapulir, gostamos de fugir, nós às vezes sabemos que aquele irmão está precisando do nosso auxílio, mas nós acabamos fugindo da sua presença porque nós sabemos que vai exigir um esforço da nossa parte, assim como vai gastar o nosso tempo, vai fazer com que a gente tenha que se dedicar àquilo que o irmão está precisando, sendo que nós muitas vezes preferimos estar no conforto dos nossos lares, estar descansando, quando nós já temos uma semana cansativa, e por conta dessa preguiça se torna um obstáculo no serviço ao Senhor. Após estabelecer essas questões, antes de entrar no texto propriamente dito, ou na temática propriamente dita,
O autor vai nos lembrar também que todo cristão deve servir. Isso aqui eu acredito que é óbvio, todos têm essa consciência. Nós temos Hebreus 9,14 que diz: sirvamos ao Deus vivo. Esta ordem, esse imperativo, esta exigência é para todo cristão, para todo aquele que se identifica com Jesus Cristo e busca servi-lo. Não existe nenhum que diga assim: não, eu não sirvo a Deus porque eu não tenho dom, não tenho talento, ou deixo para aquelas pessoas que têm uma extrema habilidade, que têm uma facilidade muito grande, que se prontificam em servir ao próximo. Não. Por mais que você não seja tão talentoso como outras pessoas na prontificação do serviço, você tem que servir. É uma ordem e uma exigência. Perdão. Após estabelecer essas questões, o autor vai nos trazer pelo menos 6 razões ou 6 motivos para servirmos. Primeiro serviço, você pode ir anotando, é com relação à obediência. Devemos servir ao Senhor porque queremos obedecê-lo. Você deve se esforçar porque você sabe que está agradando a Deus quando você está servindo. Você deve batalhar e lutar contra a sua carne, batalhar e lutar contra aquilo que você não gosta, porque você sabe que Deus vai ser engrandecido e glorificado na sua obediência. Isso deve ser um motivo basilar e simples para que a gente desperte para o serviço. Nós temos um texto bastante conhecido do John Newton que eu queria recitar para vocês. Se 2 anjos fossem receber ao mesmo tempo uma comissão de Deus, um para descer e governar sobre o maior império da terra, o outro para vir varrer as ruas de seu mais insignificante vilarejo, seria uma questão de indiferença total para eles qual serviço lhes fosse atribuído, o cargo de governante ou o cargo de gari, porque a alegria dos anjos está somente na obediência à vontade de Deus. Deu para compreender? Não é a questão de qual serviço, mas o motivo é porque nós estamos servindo e obedecendo a Deus. Se Ele deseja que a gente sirva no local mais escondido, que não tem nenhuma glória, que os homens menosprezam, assim deve ser a nossa motivação, porque sabemos que estamos obedecendo a Deus. Aí o autor John Newton faz a comparação com 2 anjos. Se Deus chamasse um anjo para governar um império maior que você conhece aqui na terra, assim como convidasse alguém ou um anjo para varrer um vilarejo pequeno, todos os anjos, eles teriam essa disposição em vir servir e a prontidão, porque eles sabem que estariam obedecendo a Deus. E aquele que não desejasse obedecer seria um demônio, digamos assim. Mas é no sentido que todo anjo, ele obedece a Deus e ele tem essa disposição para servir no reino, independentemente de qual seja a posição e de qual seja o serviço. Uma segunda motivação, segundo o autor, é pelo aspecto da gratidão. Veja o que diz em Samuel, 1 Samuel 12, 24. Tão somente, pois, temei ao Senhor e servi-lo fielmente de todo o vosso coração, pois vede quão grandiosas coisas vos fez. Nós devemos servir a Deus simplesmente porque sabemos que o Senhor é bondoso conosco. Nós devemos ter um coração grato. É como se nós devêssemos transbordar de alegria ou devêssemos transbordar de gratidão porque nós reconhecemos que o Senhor tem feito muito por nós. O Senhor é o doador da vida. O Senhor nos doou o seu Filho. O Senhor nos abençoou com a salvação. Isso por si só já deveria fazer com que tivéssemos essa inclinação para servir a Deus e servir ao nosso próximo. Quando nós sabemos que Deus decidiu nos servir, que o Senhor entrega o seu Filho amado, o seu Filho que o Senhor se alegrava e se comprazia nele para morrer por nós e servir a humanidade caída, isso deveria despertar no nosso coração uma gratidão, e essa gratidão seria exemplificada no nosso serviço aos nossos irmãos e ao nosso Pai Celeste. Um terceiro motivo para servir, segundo Donald Whitney, é a alegria. Veja o que diz em Salmo 100, versículo 2. Prestem culto ao Senhor com alegria. Ou seja, nós não devemos servir a Deus de má vontade, com aquela cara carrancuda, mas com uma alegria. Por quê? Porque nós estamos servindo a Deus. Nós não estamos fazendo algo que é pesado. O próprio Senhor Jesus Cristo nos convida a carregar o seu fardo que é leve. Nós não estamos guardando mandamentos ou estamos cumprindo regras apenas para seguir leis meramente frias, leis
que foram produzidas por alguém, mas nós estamos buscando servir ao Senhor, o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. Isso deve nos estimular a alegria. Uma ilustração que talvez seja até pífia comparado com o que nós estamos querendo retratar aqui, é que certamente se nós fôssemos convidados para servir uma grande celebridade, ao presidente dos Estados Unidos, ou até mesmo ao presidente do Brasil, talvez isso fizesse com que nós nos alegrássemos. Talvez você explodisse o seu coração de alegria porque você sabe que está sendo reconhecido por alguém que é muito importante, alguém que é muito famoso. Mas nós deveríamos ter esta mesma alegria e esta aspiração bem maior do que servir a alguém que é famoso aqui, é a alegria de servir ao Deus e ao Rei deste mundo, ao Senhor Criador de todas as coisas. Isso deveria produzir alegria e esse empenho e esforço nas nossas almas para que a gente sirva ao Senhor e sirva ao nosso próximo. Um outro texto ainda retratando essa alegria é Salmo 84:10. Melhor é um dia nos teus átrios, Senhor, do que 1000 anos em outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Ou seja, é muito mais gratificante, muito mais prazeroso estar nos átrios do Senhor, no serviço a Deus, próximos do Senhor, do que na porta de um ímpio ou vivendo em outro lugar por 1000 anos. Isso deveria produzir alegria no nosso coração, estar servindo a Deus e sempre sabendo que o Senhor está se satisfazendo ou Ele mesmo está se alegrando com o nosso serviço. Uma quarta questão, um quarto motivo para servi-lo é que nós servimos por conta do perdão e não por culpa. O que é que o autor está querendo dizer com isso? Nós vamos servir a Deus porque nós sabemos que fomos perdoados, que nós agora temos um relacionamento íntimo com o Senhor, Ele nos aceitou agora na sua família e não meramente por culpa. Quando nós estamos servindo a Deus com aquele sentimento de culpa, de uma responsabilidade fria por si só, nós acabaremos não tendo uma disposição e acabaremos fraquejando no serviço, porque vai se tornar algo desgastante, algo muito sofrível, algo que vai fazer com que as nossas vidas se tornem melancólicas e vamos viver uma vida legalista só com o sentimento de culpa, como se nós tivéssemos que fazer isso porque o Senhor está enfurecido e raivoso. Mas pelo contrário, nós devemos servir porque nós somos perdoados, porque nós encontramos a misericórdia, a graça de Deus nas nossas vidas, e isso seria um motivo suficiente para nós servirmos ao Senhor. Ou seja, por conta do seu amor, não porque a gente está preso a uma bola de ferro no nosso calcanhar e a gente tem que servir com medo de um Deus que pode estar irado com as nossas vidas. Já vimos 5 motivos, e o 6º motivo é por conta da humildade. Eu já comentei que o nosso Senhor Jesus Cristo nos convida a servir aos nossos irmãos. Ele deu o maior exemplo de serviço quando ele lava os seus pés, lava os pés dos seus discípulos, demonstrando que ele estava ali para servir ao seu próximo. E nós fomos convidados para produzir esta humildade no nosso coração e servir aos demais. A verdadeira grandeza para o Senhor é aquele que serve. Nós temos uma passagem clássica quanto a isso, quando Tiago e João pedem para sentar ao lado do Senhor, para governar com Deus no seu reino, mas ele demonstra claro que aquele que vai ter uma proeminência no reino, que vai ser reconhecido por Deus, é aquele que está servindo nessa vida. Nós devemos sempre lembrar disso, que para o Senhor, Ele está olhando para essas pessoas que buscam auxiliar o seu próximo, ou que estão servindo ao seu próximo, e não aqueles que conseguem produzir grandes feitos. Esses feitos vão passar, essas pessoas que conseguem ter uma grande influência no mundo vão passar, mas o Senhor vai levar em conta o nosso serviço humilde aos nossos irmãos necessitados e a um mundo que precisa do auxílio de pessoas que amam ao Senhor. Eu achava que tinha colocado pelo menos já os 6 motivos, mas ele complementa, acredito que agora que chegaremos ao 6º motivo, que é a questão de servir ao Senhor por amor. Ele vai retratar isso lá em Gálatas capítulo 5, verso 3, que diz: Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário,
sirvam uns aos outros mediante o amor. Ou seja, o nosso vínculo cristão, essa relação de amor mútuo, deve despertar o nosso desejo para servir ao nosso próximo, aos nossos irmãos e às pessoas do mundo. Quando nós amamos ao próximo como a nós mesmos, nós teremos essa capacidade de servir, porque nós nos colocaremos na condição daquela pessoa, teremos uma empatia e nós nos aproximaremos dela, desejando que ela desfrute desse amor como nós desejaríamos que nós fôssemos amados. Após apresentar esses motivos, o autor vem nos falar sobre os dons espirituais no serviço. Nós temos dons que aparecem lá em Coríntios, nós temos dons que aparecem lá em 1 Pedro, mas eu quero destacar os dons de Romanos, que o Senhor vai listar. Você pode me acompanhar na sua Bíblia, para o serviço cristão. Romanos capítulo 12, verso 4 ao 8. A primeira coisa que o autor quer estabelecer e deixar de forma bem enfática é que todos devem servir, todos vão em alguma medida herdar esse dom. Qual é o motivo? Porque o próprio Espírito Santo habita nessas pessoas e é o Espírito Santo que dá capacidade para que as pessoas tenham dons. Você não pode argumentar dizendo, não, o Senhor não me deu nenhum dom. Você tem um dom, você deve buscar identificar qual é esse dom, servindo na igreja que você vai conseguir identificar. E a partir do reconhecimento desse dom é que você vai operar na igreja, servindo a igreja com este dom que o Senhor disponibilizou. Diz assim: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Nós temos essa interligação, temos esta união, essa como se fosse um corpo orgânico, cada um vai estar servindo e cada um vai ter uma função. Veja o que é que ele diz com respeito às funções. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja cada um à proporção da fé. Se você tem o dom de profecia, aqui não está se referindo necessariamente àquelas pessoas que trazem visões, que estão prevendo o futuro, mas profecia pode ser uma palavra, profecia pode ser alguém que é um mensageiro trazendo e anunciando uma mensagem do Senhor. Segundo dom, ele fala, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou seja, o serviço, aquelas pessoas que trabalham de forma mais árdua no ministério, que tem aquela disposição mesmo de serviço, sempre está se prontificando, que não calculam preço para o servir, mas elas têm este talento. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Mais um dom, pessoas que têm habilidade na comunicação da palavra, que conseguem falar de forma mais clara, que têm facilidade em compartilhar os ensinamentos do Senhor. No verso 8 ele ainda fala de alguns dons. Ou que exorta, faça-o com diligência, dedicação, ou seja, aquela pessoa que sempre está auxiliando os irmãos, dando uma palavra de esperança no sentido de estimulando os demais a seguirem na caminhada cristã, que a exortação não se refere a pessoas que estão tentando disciplinar as outras, mas aquelas que estão tentando fazer com que você tenha mais um ânimo, um gás no serviço ao Senhor. Então, exortando, mas se referindo a pessoas que estão estimulando aqueles que estão fraquejando na fé. O que contribui, ou seja, financeiramente, em várias formas, com liberalidade, são aquelas pessoas que têm o talento e sempre se prontificam a ajudar o necessitado. É responsabilidade de cada um, mas outros vão ter mais facilidade, que vão sentir prazer em estar dando e contribuindo com a igreja e estar dando os seus recursos financeiros. E por fim, o que preside com diligência, aliás, ainda tem o que preside com diligência, aquele que sempre está à frente liderando as coisas, e o que exerce misericórdia com alegria, ou seja, aqueles que sempre estão auxiliando os irmãos de forma misericordiosa, que visitam a casa dos irmãos de um necessitado, alguém que está doente, que sabe que aquele irmão precisa do seu auxílio e aquela pessoa é misericordiosa. O foco do autor é mostrar que, independentemente de qual área você está servindo, você deve lembrar que o Senhor está lhe dando um dom, o Espírito Santo está lhe capacitando para o serviço, mas o que ele quer deixar bem claro é que você deve servir. Você não pode ser estático, você não foi convidado para sentar no banco de igreja, para receber a mensagem, voltar para a sua casa e não fazer nada. Você deve se intensificar no serviço a Deus. Nós vamos tentar acelerar aqui, tem muita coisa, mas o tempo está
passando e nós vamos tentar fechar antes dos 30 minutos. Ele vai colocar que servir sempre será um trabalho árduo. Por isso que nós temos, às vezes, dificuldades, como eu comentei, com relação à nossa preguiça, mas o serviço não é algo que vamos fazer com uma extrema habilidade ou nós não vamos fazer com uma facilidade que não vai exigir um certo esforço da nossa parte. Quando nós estabelecemos isso, vai nos auxiliar a compreender que exige um esforço tanto físico como mental, como um esforço espiritual da nossa parte. Um dos próprios sentidos de esforço ou de lutar no Novo Testamento é de agonizar. É como aquela pessoa que está se esmerando, ela está agoniando, ou está agoniada, está agonizando, mas ela sabe que ela tem que lutar contra aquilo para poder ser alguém que é disciplinada. Então, lute contra essa preguiça, ou se esforce ao máximo para servir, que com o tempo você vai criando a liberdade do serviço ao Senhor. Com o tempo você vai conseguindo ter mais facilidade no serviço e o serviço vai deixando de ser um empecilho na sua vida. Mas de início, se você não tem essa capacidade de servir, você vai ter que sofrer muito, porque é algo que não faz parte da nossa natureza. Nós não gostamos de estar auxiliando, nós não gostamos de gastar o nosso tempo com outras pessoas. Algumas dicas práticas que eu daria é: sirva com o que você tem hoje. Se você tem um veículo, procure servir e auxiliar aqueles irmãos que estão precisando do seu auxílio. Se você é alguém que tem recursos financeiros, ajude o irmão. Se você é alguém que tem alguma palavra de exortação, como eu coloquei, alguma palavra de misericórdia, procure os seus irmãos, pergunte o que é que eles estão precisando. Nós estamos vivendo uma melhor época de você exercitar o seu serviço. Nós temos irmãos que, por conta dessa pandemia, estão tendo que ficar nas suas residências. Temos irmãos que fazem parte do grupo de risco, que não podem sair de casa. Você talvez possa auxiliá-los indo a uma farmácia, comprando medicamento. E nessas pequenas coisas, onde os homens não estão olhando, que as pessoas não estão dando glória ao seu nome, ali que Deus está trabalhando com a sua vida e você está se tornando mais parecido com o Senhor Jesus Cristo, porque você está colocando em prática o seu serviço. Isso de fato é cristianismo. O mundo não entende, o mundo deseja sempre ter o melhor para si, o mundo deseja que eles tenham a primazia, que as pessoas se dediquem em servi-los, mas em nenhum momento eles param para pensar que é responsabilidade de cada um e que Deus nos projetou para servir ao nosso próximo. Ele traz algumas aplicações, nós não temos como percorrer todas, mas queria concluir com mais um aspecto que ele fala aqui sobre a adoração habilita o serviço e o serviço expressa a adoração. A piedade requer um equilíbrio disciplinado sobre as duas coisas. Ou seja, nós iremos buscar adorar o Senhor, que Ele vai nos habilitar ao serviço, e quando nós estivermos servindo, nós estaremos habilitados também a adorar. O que é que o autor basicamente está querendo dizer? Que o Senhor é adorado a partir do nosso serviço, assim como nós só teremos a capacidade de servir quando nós estivermos adorando a Deus. Quando nós estivermos nos dedicando e buscando a glória do Senhor. Aí o Senhor vai nos habilitar no serviço e, consequentemente, nós estaremos adorando ao Senhor com este serviço. Essa prática possa ser algo real na sua vida. Isso também deve me estimular. Não é algo simples, é algo que vai requerer, como eu coloquei, de muito esforço, mas espero que o Senhor possa lhe dar a capacidade de, durante esta semana, você buscar se empenhar nessa disciplina do serviço ao Senhor, do serviço aos nossos irmãos. Desde já eu peço que você aliste quais são as suas principais dificuldades, para que você possa lutar contra elas, ver se o seu coração é orgulhoso, que você não consegue se colocar numa posição inferior às vezes, ou se você, por preguiça, não busca estar servindo na igreja, mas você vai alistando e vai lutando contra esses pecados na sua vida, como eu disse, com o intuito de fazer com que você se torne disciplinado. Porque à medida que você vai se disciplinando, você vai tendo mais liberdade e vai tendo mais facilidade em servir ao próximo. Que o Senhor possa nos abençoar, possa colocar essa palavra em prática e que o Senhor esteja conosco durante a semana com o intuito de colocarmos as disciplinas espirituais em prática. Deus abençoe e até a próxima.